Olá, hoje eu quero conversar com vocês sobre podermos viver a verdadeira liberdade. Liberdade que nós só encontramos a partir da compreensão do Evangelho de Jesus. Quando nós entendemos que fomos amados por Ele ao derramar o seu sangue naquela cruz. A compreensão e o entendimento desse amor, que só é possível pela ação do Espírito Santo, constrange o nosso coração e nos leva a viver uma vida completamente diferente. E aí sim podemos experimentar a liberdade. Nós não caminhamos nem na direção da escravidão que é gerada pela religiosidade, por achar e acreditar que ao seguirmos regras seremos aceitos por Deus, e nem pela escravidão da licenciosidade, onde pensamos que atender ao desejo do nosso coração simplesmente é o que nos trará satisfação. Para tanto, eu queria refletir com você na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo de número 5. Assim nos diz a palavra de Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. Caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança, porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Seguindo mais alguns versículos, agora no versículo de número 13 do capítulo 5. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Deus de graça, que a sua palavra venha nesse momento como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, discernimento, sensibilidade, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. No nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Quando nós olhamos para a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, nós percebemos o cuidado dele aqui para que esse povo agora impactado pelo amor de Deus, esse povo que teve seus olhos abertos pela ação do Espírito Santo, de fato não se deixe escravizar, não continue debaixo de um jugo de servidão. E então ele apresenta aqueles que são os problemas, aqueles ladrões da liberdade, aqueles que podem mantê-los em cativeiro. E de um lado, ele apresenta aspectos a respeito da religiosidade, porque essa é uma tendência. Quando nós ouvimos a respeito do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, que nos traz de volta para um relacionamento com o Criador, muitas vezes a nossa tendência é acreditar que nós temos que demonstrar o valor, o merecimento de tal amor, e nós passamos então a obedecer, a seguir princípios, valores e regras com o entendimento de que se nós conseguirmos fazê-lo, então assim nós, por nossa própria conta, seremos merecedores. Ora, mas a ação de Deus misericordiosa e graciosa em Cristo Jesus não tem a ver com o nosso merecimento. Aqui Paulo está abrindo os olhos daqueles que estavam se deixando subjugar por essa escravidão. Então ele está dizendo, olha, se vocês acreditarem que é pela circuncisão ou por seguirem a lei ou por seguirem isso que vocês serão aceitos, que vocês merecerão a salvação, vocês estão equivocados. E ele então diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então permaneçam firmes, não se deixem novamente se submeter a um jugo de escravidão.
Ouçam o que eu estou dizendo para vocês. Se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. E aqui é a ideia de uma visão religiosa que estava ali dentro daquele povo gentio, ou seja, aquele povo que não tinha uma tradição judaica, que não tinha os costumes do povo judeu, e agora eles ouvem a respeito de Jesus, mas como os primeiros ensinamentos de Jesus se dão no contexto judeu, há aqui o entendimento de que tudo que estava dentro daquele contexto deveria ser também absorvido, então eles passam a caminhar na direção do ensinamento da circuncisão, ou seja, que para fazer parte daquela aliança, eles deveriam ser circuncidados. Agora, todavia, Jesus já tinha entrado na história, nos trazido de volta para esse relacionamento com Deus, e o selo dessa aliança a partir de Jesus não era mais a circuncisão no menino ao 8º dia, mas era o batismo com água que mostrava o selo e o sinal dessa aliança, e isso se dava única e exclusivamente como um sinal da graça e da misericórdia de Deus. E então, aqueles que passavam a acreditar que para eles serem salvos, para serem merecedores, eles tinham que fazer, tinham que seguir, olhar para os livros da lei, seguirem definitivamente cada uma daquelas regras e seriam então justificados diante de Deus por conta da sua capacidade. Paulo está dizendo, se vocês fizerem isso, vocês vão se separar de Cristo. Se vocês confiarem que vocês vão ser justificados pela capacidade de vocês, vocês vão cair da graça, porque vocês não serão então salvos pela graça daquilo que Jesus fez, mas somente pela capacidade de vocês estão então se separando de Cristo, se desligando de Cristo. Tomem cuidado com isso. E essa é uma tendência muito forte para muitos daqueles que passam a frequentar uma comunidade cristã. Eles passam a viver uma vida não a partir dos princípios e preceitos que Jesus nos estabeleceu, em que nós pudéssemos viver a partir do amor com o qual Ele nos amou, transbordando desse amor, mas que passamos a viver olhando para um amontoado de regras, de valores éticos morais e passamos a confiar exclusivamente na nossa capacidade de cumprir essas regras e essas normas. O nosso foco de vida passa a ser, então, o cumprimento dessas regras. E a motivação do nosso dia a dia é que, se nós conseguirmos cumprir essas regras, nós seremos aceitáveis diante de Deus. Ele vai nos olhar e perceber que somos bons, então, dessa maneira, Ele irá nos aceitar. E as mudanças da nossa vida, então, passam a ser estabelecidas a partir do nosso próprio esforço pessoal, com muita disciplina, afinal de contas, nós precisamos atender a essas regras. E a mensagem que muitas vezes, então, nós carregamos é aquela mensagem de cuidado, Deus está olhando, e nós passamos a perceber a Deus como aquele que está nos espionando o tempo inteiro para ver se vamos fazer algo de errado, para nos castigar ou nos desmerecer. Nós passamos a viver colocando esse fardo nos ombros daqueles que estão à nossa volta, simplesmente pintando Deus a partir de uma perspectiva de alguém que está só olhando para aquilo que nós vamos fazer e que espera de nós a capacidade de, por nós mesmos, fazermos o que é certo. E aí a tendência dessa perspectiva é vivermos, sim, aspectos da verdade, do apontamento daquilo que é correto, daquilo que é estabelecido na lei de Deus, mas sem vivermos a graça que foi estabelecida por Deus. O resultado disso é uma vida de legalismo e hipocrisia, o que acaba gerando em nós algumas enfermidades. Por exemplo, culpa, tristeza e depressão. Porque se nós acreditamos que nós merecemos o amor de Deus pela nossa capacidade de fazer as coisas do jeito certo, quando nós não conseguimos fazer, nós percebemos essa culpa, a tristeza e a depressão no nosso coração, nos levando para longe de Deus.
Eu já contei isso na nossa igreja algumas vezes. Eu me lembro de uma ocasião que um professor que eu tive no seminário contou de a pesquisa que ele estava fazendo ao descobrir em um importante hospital psiquiátrico da cidade que muitas pessoas que tinham problemas, né, a partir de uma perspectiva psiquiátrica, vinham, né, de uma história de vida de algumas igrejas, de algumas denominações religiosas, e durante essa pesquisa ele foi percebendo como esse peso colocado, né, nos ombros de algumas pessoas de que eles deveriam viver a vida de uma maneira que eles efetivamente, pela sua própria natureza humana inclinada ao pecado, não conseguiam, e como isso gerava neles um processo que começava na culpa e que caminhava até efetivamente a problemas emocionais e psíquicos. E isso tem a ver com esse entendimento e esse foco de acreditar que nós é que temos que fazer, nós é que somos capazes de fazer. Quando nós percebemos a impossibilidade disso, isso gera em nós uma tremenda frustração, e muitas vezes essa frustração é apontada para Deus, e nós então nos vemos decepcionados com Deus por conta da nossa incapacidade de seguir regras e normas que nós mesmos começamos a estabelecer para nós mesmos. Mas existe um outro tipo de enfermidade, existem aqueles que conseguem então seguir algumas dessas regras, seguir algumas dessas normas, e eles passam então a olhar para si mesmos e acreditarem que são melhores do que outros que não conseguem. E isso acaba gerando uma outra doença, uma outra patologia. Eles passam a se tornar orgulhosos, arrogantes e críticos, olhando para si mesmos e acreditando que eles são melhores. A gente pode perceber isso, por exemplo, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo. E muitas vezes nós focamos, né, apenas naquele movimento do filho perdido que tinha saído, vivido resolutamente e volta para casa, para os braços do pai, mas a gente não percebe a postura do filho mais velho, que se comporta exatamente como um religioso, orgulhoso, arrogante e crítico, que diz: olha, mas eu estive aqui o tempo inteiro, eu sou melhor do que ele, para mim você nunca fez nada, pai. Para esse seu filho, o senhor vai fazer uma festa? Eu nunca pude celebrar com os meus amigos. Esse é o questionamento do filho mais velho. Por quê? Porque essa enfermidade que ele acaba desenvolvendo no seu coração tem a ver com esse orgulho, arrogância, esse criticismo, que é fruto de uma vida guiada e escravizada pela religiosidade. E para conseguir viver isso, há um aspecto ainda mais complexo e uma enfermidade a ser percebida é a de uma esquizofrenia religiosa. Porque, afinal de contas, ao entendermos e acreditarmos que para poder sermos aceitos por Deus, temos que ter um tipo de vida, um tipo de comportamento, sermos completamente perfeitos, e ao percebermos que nós não conseguimos na prática efetivamente fazer isso, como que a gente vive? A gente passa a criar uma série de máscaras para a gente usar, para que as pessoas à nossa volta, elas olhem para nós e elas acreditem que nós estamos vivendo daquela maneira, que nós somos perfeitos e bons e devemos ser aceitos diante de Deus, mas aquilo não é uma realidade. Nós, sabendo disso, acabamos vivendo então esse desespero, esse terror, essa loucura de tentar mostrar aos outros algo que não é real. Mas existe um outro lado dessa história. Porque quando a gente fala dos problemas da religiosidade e da nossa incapacidade de seguir as regras, as normas, alguns princípios, algumas pessoas vão dizer: então você está dizendo que eu posso viver a minha vida livre, leve e solto, fazendo o que der na cabeça, seguindo as vontades e os desejos do meu coração, é esse o caminho? Paulo se antecipa e ele também responde a esse questionamento. Nós lemos no versículo 13 do capítulo 5, irmãos, vocês foram chamados
para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Se de um lado a gente tem essa escravidão pela religiosidade, do outro a gente pode ter uma escravidão pela licenciosidade, pela libertinagem, pelos desejos do coração. E o foco, então, nessa perspectiva passa a ser viver uma vida totalmente sem compromisso, né? Se eu não estou seguindo e cumprindo nenhuma regra, eu não tenho compromisso com nada, então passa a se viver o avesso. E a grande motivação dentro dessa perspectiva é a de ter prazer em si mesmo, é se sentir satisfeito a partir do desejo do seu coração, seguindo, como Paulo diz aqui, a vontade da nossa própria carne, que nós sabemos, ela é contaminada pelo pecado. Então, uma perspectiva de transformação e mudança nesse cenário, ela não é necessário, está tudo bem do jeito que está. E a mensagem que nós temos a partir, né, dessa situação é a de que fica calmo, relaxe, Deus existe para você. Deus agora se tornou o gênio da lâmpada, que na hora que você esfrega, ele aparece, você faz os seus pedidos e ele realiza os seus desejos. Então Deus é um agente secundário que serve quando eu precisar para realizar as minhas vontades. E a tendência, então, aqui é até se falar de graça, mas sem se falar de verdade. E o resultado disso é esterilidade, insubmissão, porque, afinal de contas, essa vida não frutifica, essa vida não impacta pessoas, nem impacta uma sociedade à sua volta. Há insubmissão quanto à palavra de Deus, contra a ação do próprio Deus, quanto àqueles que estão ao seu redor, vivendo essa vida, como eu disse, até usando o conceito da graça, mas sem ter a perspectiva da verdade. E nós conhecemos como que foi a vida de Jesus, aquele que viveu cheio de graça e verdade e conseguia equilibrar efetivamente essas duas coisas. Assim como eu falei a respeito daqueles que são escravizados pela religiosidade, aqui no aspecto da licenciosidade, dessa libertinagem, desse seguir o desejo do coração, nós percebemos também algumas enfermidades, como por exemplo, uma indiferença espiritual, não há amadurecimento, não há crescimento, não há aprofundamento. E o propósito de Deus para a nossa vida efetivamente não é que nós sejamos pessoas felizes, alegres, que veem resultado positivo o tempo inteiro. O propósito de Deus para a nossa vida é que nós nos tornemos pessoas maduras. Então, esse processo de crescimento é fundamental e é o objetivo de Deus para nós. Todavia, dentro desse cenário licencioso, há uma indiferença espiritual. Por quê? Porque é acompanhada de outra enfermidade, uma obsessão, uma busca obstinada pela felicidade. E é por isso que o tempo inteiro nós encontramos hoje pessoas dizendo: eu tenho o direito de ser feliz, eu quero ser feliz, e qualquer das suas atitudes, por mais controversas, por mais que elas machuquem, magoem pessoas ao seu redor, elas são legitimadas por esse discurso de que eu tenho o direito de ser feliz. E nesse sentido, a ética que muitas vezes é colocada, ela só é uma ética de conveniência. Se é algo ao qual me satisfaz ou se é algo que atende a meu favor, eu então aponto positivamente e me disponho a seguir, me disponho a fazer. Se não é algo que me agrada, então eu simplesmente não sigo aquilo, eu faço conforme eu quiser. Agora, qual é a resposta para isso tudo? Nós precisamos viver efetivamente o amor revelado por Deus em Cristo. Olha o que a gente encontra no versículo 6 e no versículo número 14 do capítulo 5 da carta aos Gálatas. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. E no versículo 14, toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Ora,
Quando nós entendemos o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nós somos constrangidos por tão grande amor. Nós somos constrangidos a não ficarmos da mesma maneira. Nós não somos escravizados nem seduzidos por nenhum desses lados antagônicos, mas nós caminhamos em equilíbrio na direção do centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E o que há de tão constrangedor, então, nesse amor de Cristo que nos impede de caminhar para qualquer um desses lados? Ora, ele nos alcançou sem nós merecermos. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. E isso faz com que o nosso coração seja constrangido. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou. Ele permanece fiel para sempre. Se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, Ele não nega a si mesmo. É o que Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta. Deus é fiel apesar da nossa infidelidade, e isso constrange o nosso coração. Nós estamos constantemente em rebelião contra Ele, mas Ele entra na história, na pessoa de Jesus, para nos trazer de volta para um relacionamento verdadeiro e real com Ele. E mais, esse amor é constrangedor porque nada pode nos separar dele. Nem morte, nem vida, nem qualquer outra coisa, já diria mais uma vez o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo de número 8. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem profundidades, nem riquezas, nem alturas, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Agora, como nós podemos, então, efetivamente, ao sermos constrangidos em nosso coração, vivermos para Ele? Abandonando essa idolatria a nós mesmos, né? Ou seja, seguindo o próprio Jesus. Aquele que disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Nós vivemos para Jesus demonstrando sincero arrependimento, é o que nós encontramos em 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Nós fazemos isso, vivemos efetivamente para Cristo quando nós vivemos para aqueles que estão à nossa volta, quando nós cuidamos dos seus pequeninos, quando nós de fato colocamos em prática os imperativos de mutualidade, cuidando, amando, suportando, encorajando uns aos outros. Para você pensar um pouquinho a respeito disso, você tem se deixado seduzir pela religiosidade? Lembre-se, não existe nada que eu ou você possamos fazer que leve a Deus a nos amar, mais ou menos. Nós fomos amados por Deus em Cristo Jesus. E isso está consumado, e isso já foi provado. Por isso, não deposite a sua segurança na sua religiosidade, não deposite a sua segurança na sua capacidade de acreditar que você consegue fazer coisas boas, porque de fato nós não conseguimos. Como já o próprio apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero fazer se eu não consigo, o mal que eu não quero fazer se eu faço, essa é a inclinação do nosso coração. Por isso não confie na sua religiosidade, não confie nessa capacidade, não se entregue à confiança de que no fim de todas as coisas, ao serem abertos os livros, você será medido em uma balança e as coisas boas que você fez pesarão mais do que as coisas ruins que você fez. Não confie nisso, porque o padrão de bondade do que é correto e do que é certo para Deus é Ele mesmo. Eu e você somos incapazes de atingirmos esse padrão. Então não confie na sua religiosidade, não se orgulhe da sua religiosidade. E também não se deixe levar para o outro lado. Você tem se deixado seduzir pela licenciosidade? Você tem simplesmente dito à sua mente e ao seu coração que você vai viver seguindo os desejos desse coração? A palavra de Deus nos ensina que o nosso coração é enganoso, ele nos prega peça e ele nos leva para longe da onde nós deveríamos estar, porque nós estamos em rebeldia contra Deus, porque nós optamos pela autonomia
Então, seguir simplesmente o desejo do nosso coração não nos leva a lugar nenhum, porque, afinal de contas, nós não conseguiremos preencher o vazio que está dentro dele, que é o anseio pela eternidade. E a palavra nos ensina que Jesus é aquele que tem palavras de vida eterna. Lembre-se, Jesus morreu pelos seus pecados. E então, o que nesse momento eu oro a Deus é que o seu coração possa ser constrangido por tão grande amor. Que isso efetivamente gere transformação na sua vida. Que Deus nos aceita do jeito que nós somos e estamos, mas que Ele nos ama demais para deixar a gente do mesmo jeito. Então, pela ação do seu Espírito Santo, aquele mesmo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nós agora somos formados, fortalecidos, moldados ao caráter de Cristo. E que nós possamos viver uma vida transformada, porque nós temos um coração constrangido, porque nós fomos amados primeiro por Ele em Cristo Jesus. E agora nós queremos transbordar desse mesmo amor, amando também aqueles que estão ao nosso redor e amando acima de todas as coisas aquele que nos amou primeiro. Que isso de fato molde a nossa vida, que isso de fato guie os nossos passos, que isso de fato possa ser o referencial para os nossos relacionamentos, para o nosso comportamento, para tudo aquilo que a gente fizer, para tudo aquilo que a gente falar. Deus seja conosco, que Ele nos traga esse entendimento e que nós possamos transbordar desse amor, porque afinal de contas é para a liberdade que nós fomos chamados. Ele nos chama para experimentar essa liberdade, não pela capacidade de fazer, não simplesmente para seguir o desejo do nosso coração, para experimentarmos de fato a liberdade que Ele nos deu. Da mesma maneira, quando nós olhamos lá para as páginas do Antigo Testamento, nós percebemos aquele povo que estava cativo, que era escravo e que vai ser libertado. Deus não diz para eles, olha, toma, está aqui um punhado de leis, se vocês seguirem exatamente, ipsis literis, tudo que está aqui pelos próximos 40, 80, 120 anos, eu vou vir e vou libertar vocês. Não. Deus os liberta e depois Ele dá o direcionamento da lei. Para quê? Para que eles não fossem escravizados novamente, para que eles não dessem vazão à licenciosidade, mas para que eles pudessem experimentar liberdade, que eu e você possamos experimentar a liberdade que nós só encontramos em Jesus. Eu quero nesse momento orar pela sua vida. Deus de graça, muito obrigado por tão grande amor derramado sobre nós, revelado em Cristo Jesus, que esse amor de fato constrange o nosso coração, nos leve na direção do centro da sua vontade, Pai. Que o Senhor nos dê o entendimento, a consciência e a sabedoria para percebermos que o Senhor é quem está no controle, que o Senhor é quem nos traz para si e que essa compreensão constrange nosso coração de tal maneira a termos atitudes diferentes, comportamento diferente em tudo aquilo que nós fizermos, em tudo aquilo que nós falarmos, que o Senhor possa ser glorificado. Que nós possamos efetivamente nos libertar do jugo da escravidão e que nós possamos experimentar da liberdade que o Senhor conquistou para nós por meio de Jesus e do sangue derramado naquela cruz, nome pelo qual nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus.